hoje nós vamos falar sobre a principal teoria que envolve a microeconomia, a parte da economia que estuda os indivíduos. E essa parte fundamental que estuda a microeconomia é chamada de teoria dos preços. E aí o que eu preciso entender sobre teoria dos preços? Só para que você compreenda, falar de economia, falar de microeconomia se resume basicamente a entender o funcionamento dos preços. Por que o preço sobe? Por que um preço está diminuindo? Por que, por exemplo, que os computadores portáteis ficaram mais baratos? Por que a gasolina está ficando mais cara? Então, a ideia da teoria dos preços é justamente explicar essa relação. Mas, para entender de onde vem a teoria dos preços, nós precisamos compreender como é que o preço ele é formado. E o preço é formado com a interação de dois agentes econômicos, do agente econômico empresa e do agente econômico família. Então, para falar em como o preço ele é formado, eu preciso entender como é que as famílias se relacionam com relação ao preço. Eu preciso entender como é que as empresas se relacionam com relação ao preço. E aí, como é que as famílias se relacionam com relação ao preço? Todas as vezes que o preço de algum bem sobe por alguma razão, se o preço subir, você vai reduzir a quantidade que você consome. O preço da gasolina subiu, você vai consumir menos gasolina. O preço do refrigerante subiu, você vai consumir menos refrigerante. Então, existe uma relação inversa entre preço e quantidade para o consumidor. Toda vez que o preço sobe, a quantidade consumida diminui. Mas veja que isso só é verdade se tudo mais que afetar a vida do consumidor ficar constante, ficar paradinho. Então, nós dizemos em economia que quando o preço sobe, as pessoas vão consumir menos em uma hipótese chamada de hipótese de ceteris paribus. E o que é que diz a hipótese de ceteris paribus? Diz que tudo mais que pode afetar a vida do consumidor vai ficar congelada, vai ficar constante. Essa lei, chamada de lei da demanda, é uma lei muito importante, porque ela define uma curva chamada de curva de demanda. E aí, o que é a curva de demanda? É uma relação gráfica que mostra o que é que acontece com a quantidade consumida cada vez que o preço aumenta. E aí, essa curva ela vai ter um formato negativo, ou seja, quando o preço aumenta, a quantidade consumida ela diminui. E quando o preço diminui, a quantidade consumida aumenta. É uma relação super simples de entender, uma relação bem fácil de ser observada. E aí, o que é que eu tenho que entender? Que cada vez que o preço for alterado, vai existir um movimento ao longo da curva. A gente vai ter movimento saindo de um ponto mais alto da curva para um ponto mais baixo da curva. Mas existem variáveis que não são preço, que afetam o padrão de consumo das famílias. Essas variáveis vão fazer com que haja um deslocamento da curva de demanda. Essa curva vai se deslocar para a direita quando for no sentido de aumentar a quantidade e vai se deslocar para a esquerda quando for no sentido de redução da quantidade. Mas que fatores são esses que podem deslocar a curva de oferta? São os fatores que por alguma razão afetam o padrão de consumo de empresa. E que fatores são esses? A renda. Quando eu mudo a minha renda, eu mudo o meu padrão de consumo, por exemplo. Existirão bens em que quando a renda aumenta, o consumo aumenta.
Então a minha demanda sobe porque eu tenho mais dinheiro, independentemente do preço. Quando isso acontece, quando a renda aumenta e o consumo também aumenta, eu estou falando do caso dos bens normais. Então, o que são os bens normais? São aqueles bens que, quando a renda aumenta, o consumo aumenta. Do outro lado, existem bens que, quando a renda aumenta, o consumo diminui. E aí, esses bens são chamados de bens inferiores. Qual é a característica dos bens inferiores? São bens que, quando a renda aumenta, o consumo diminui. Mas não é só a renda, não é só a alteração da renda que afeta o padrão de consumo. Existem outras variáveis que afetam o padrão de consumo de uma pessoa. Existe a variável gostos ou preferências. Eu passei a preferir consumir determinado bem, então isso afeta a minha curva de demanda, ou as minhas expectativas. O que eu acho que vai acontecer no futuro afeta o meu padrão de consumo hoje. Além de renda, de preferências ou gostos, de expectativas, existe ainda o preço do bem relacionado. Por exemplo, quando o preço da gasolina aumenta, isso vai alterar o meu consumo de álcool. Então, existem bens que são relacionados. E a relação entre esses bens pode ser vista de duas formas. Os bens podem ser substitutos ou os bens podem ser complementares. Bens substitutos, eu vou consumir sempre o mais barato. Bens complementares, eu vou consumir sempre esses dois bens juntos. Além da curva de demanda, que determina a relação entre preço e quantidade para o consumidor, existe ainda a lei da oferta, que determina a relação preço-quantidade para a empresa. E o que é que eu tenho na relação da lei da oferta? Eu tenho a situação de que quando o preço ele aumenta, as pessoas vão passar a produzir mais, as empresas vão passar a produzir mais. Então, falou-se em lei da oferta, quando o preço aumenta, o consumo aumenta, movimento ao longo da curva. Assim como a curva de demanda, existirão elementos que, quando alterados, alteram a curva de oferta. E que elementos são esses? Elementos ligados essencialmente ao processo de produção. Tecnologia, custos e expectativas. Diferentemente do que acontece no caso do consumidor, não há classificação de bens. Então, eu vou deslocar a minha curva de oferta dependendo do movimento de algum desses fatores. E como é que o preço é finalmente determinado? O preço é determinado pela interação entre as curvas de demanda entre a curva de demanda e a curva de oferta. Quando essas duas curvas elas se cruzam, é encontrado o ponto de equilíbrio de mercado. E o que é esse ponto de equilíbrio de mercado? É a situação em que a quantidade que deseja ser consumida, chamada de quantidade demandada, é exatamente igual à quantidade oferecida pelas empresas, chamada de quantidade ofertada. Quando essas duas curvas elas se cruzam, elas formam um X, eu tenho o ponto de equilíbrio de mercado. E nesse ponto de equilíbrio de mercado, nós alcançamos o preço. E aí, daí o termo teoria dos preços. Essas são algumas considerações mais iniciais que vocês vão encontrar no material de vocês, lá na competência número 2. A gente vai dando uma paradinha por aqui e volta na competência 3. A gente se encontra em breve. Até lá!